Queridos irmãos do pequeno grupo de Casa Amarela, é com imensa alegria que estou aqui para poder trazer a palavra hoje. Agradeço ao líder Ivan que me convidou, sei que deve ter sido consenso do grupo, como sempre ele faz, e quero assim agradecer a oportunidade. O tema é um tema difícil para falar, é um tema até assim um tema que é um tabu quando se fala, não é? Existe muito tabu, acho que não se deve nem falar, mas é necessário que a gente fale sobre esse tema, compreenda mais sobre esse tema. É o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Acredito que todos vocês ouviram falar o mês todo, mas de repente para tudo e agora, quinta-feira, outubro, se esquece do Setembro Amarelo, se esquece da prevenção ao suicídio, tão necessário para as nossas famílias, nossas igrejas e para a sociedade. Suicídio é sempre visto assim como um tabu, como eu falei, algo não falado, algo não permitido na família, proibido até. Precisamos dar voz a esse tema para poder ajudar as pessoas que passam por dificuldades. Pelas famílias também, vocês devem ter ouvido já a história do pastor Ailton de Salgueiro, quando ele conta a história que a irmã dele suicidou-se e que ele teve uma adolescência difícil, de 12 a 16 anos, os pensamentos suicidas eram constantes na mente dele. Também passei por essa dificuldade quando minha irmã suicidou-se, mas eu quero assim contribuir hoje para que possamos refletir e possamos pensar um pouco, porque a cada segundo estima-se que suicida-se uma pessoa no mundo. Estamos diante da maior epidemia de todos os tempos, não só de crianças, também de crianças agora, até de idosos, né? Mas também de jovens. Conforme a OMS, o Brasil está em 8º lugar entre os países com maior número de suicídios. No Brasil, as estatísticas apontam 12 mil pessoas por ano cometem suicídio e 1 milhão no mundo todo. Então vejam bem, é um número alto. De cada 10 suicídios, 8 são do sexo masculino e 2 do sexo feminino, apesar que as estatísticas mostram que as mulheres tentam mais do que os homens. Então, segundo a OMS, 90% desses casos poderiam ser evitados. Por isso que surge assim o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, que é uma prevenção que realmente são buscando assim estratégia, conscientização da população sobre a prevenção ao suicídio e também à mutilação, ao mutilamento. Foi criado Setembro Amarelo em 2003. Inclusive, antes disso já existia nos Estados Unidos. No ano de 1994, quando um jovem, um rapaz, Mike, ele dentro de um carro amarelo, ele demonstrou que estava suicidando-se, né? E daí, no próprio enterro dele, as pessoas distribuíram ali, como o carro era amarelo, em homenagem a ele, distribuíram distribuíram assim um cartão e dentro dele tinha um lacinho amarelo para lembrar a morte daquele jovem rapaz. E daí, não é, nós temos outras iniciativas, quando em 2003 foi criado esse Setembro Amarelo. E também é bom lembrar que o número 188 é um número que você pode ligar e pode divulgar até para que as pessoas liguem, que é o Centro de Valorização da Vida, que ajuda as pessoas que estão com pensamentos suicidas. O suicídio tem sido a segunda causa principal da morte de jovens. A segunda causa principal. Incrível, né? Inclusive,
muitas vezes um estimulando o outro, jovens, até essas correntes que acontecem, não é? Esses envolvimentos que acontecem nas redes sociais, mas a maioria de 15 a 29 anos, hoje em dia, eu já vi até uma pesquisa de 15 a 35 anos, né, são mortes de suicídio. A primeira causa são as mortes de acidentes de carro. E nós sabemos que as mortes de acidentes de carro, muitas vezes, também é um motivo de suicídio para o próprio jovem. Então, suicídio tem a ver com sofrimento. É um sofrimento insuportável que a pessoa acha que não vai acabar nunca. A pessoa acha que não tem saída. E existem algumas causas que são apontadas, né? Algumas causas, a mais comentada é a depressão, que é a doença do século, que eu vou falar daqui a pouco sobre a depressão. Mas a esquizofrenia também, como também é o transtorno bipolar, tudo isso trazendo assim pensamentos psicóticos e até alucinações, e a própria dependência química do álcool e das drogas leva também ao suicídio. Então, antes de eu falar sobre a primeira causa, a depressão, eu quero fazer uma pergunta a você agora também neste momento. Quem são as pessoas que te dão apoio nos momentos difíceis? Quem são as pessoas que te dão apoio? Pensa um pouquinho. Nós precisamos de pessoas que dêem apoio. Nós precisamos ter vínculos para poder formar vínculos, para poder ter uma saúde emocional, espiritual, uma saúde física, uma saúde completa. Então, veja bem, a principal causa da depressão, ela pode ser diagnosticada porque é uma doença, como leve, moderada ou profunda. Profunda também chamada de severa. A depressão é uma doença multifatorial, não é só um fator, são vários fatores. Mas existem as causas, os sintomas e o tratamento. A depressão pode ser, no caso, os trabalhadores podem ter atestado médico por depressão, pode ter também licença médica por depressão e até aposentadoria quando a depressão é grave, é severa. Então, é um tratamento clínico complexo do humor, da angústia, de uma tristeza sem motivo e perda de prazer e alegria de viver. É uma tristeza que a pessoa não sabe o motivo. Às vezes, mistura tudo na cabeça da pessoa. Então, é diferente de um sentimento de tristeza pelas frustrações da vida. É um quadro de sintomas. Não é apenas um sintoma, mas são vários sintomas associados ali. Por isso, precisamos conhecer, precisamos compreender mais, precisamos também ajudar as pessoas que estão ao nosso redor e tolerar as pessoas. Muitas vezes a gente não quer tolerar aquele triste, aquele que está se lamentando, aquele que está com dificuldades. A gente quer pessoas alegres, pessoas felizes que estejam ao nosso redor. Mas precisamos ajudar e tolerar essas pessoas. Então, quais são os sintomas de depressão? Eu quero citar apenas alguns aqui. Ansiedade, apatia, culpa, desesperança, mudanças de humor, como também a tristeza, o sofrimento emocional, no comportamento, agitação, automutilação. Eu que trabalhei em escolas, como eu via tantos adolescentes com as camisas de manga comprida para cobrir os pulsos ali, tantos as pessoas se mutilam nos pulsos, não é? Pode ser outro local, na barriga também, em qualquer local assim, para poder apagar um pouco do sofrimento da alma. Veja bem, como também a irritabilidade ou isolamento social. Mas eu quero chamar a atenção também de vocês para a questão das alterações do sono, do peso do corpo, não é? Como também a falta de concentração, lentidão durante as atividades e pensamentos também suicidas. Tudo isso, a fonte está no Hospital Israelita. E eu gostaria também de dizer para vocês, de citar as alterações químicas no cérebro com relação
aos neurotransmissores. Então, realmente, como uma doença diagnosticada, a gente tem dificuldade de aceitar que seja uma doença. Então, mitos também que podem acontecer sobre o suicídio. Primeiro, achar que falar de suicídio, a pessoa quando fala de suicídio, nunca vai fazer o suicídio. Achar que ela fala, mas não vai se suicidar. Isso é um mito. 80% das pessoas que falam se suicidam. Segundo, achar que é para chamar a atenção. Achar que, não, isso é drama. Sim, está chamando a atenção porque está precisando de ajuda, não é? Mas é um mito também isso aí. Terceiro, achar que são pessoas fracas, ignorantes e não inteligentes. É achar que falar sobre suicídio induz as pessoas a se matarem. Eu tenho minhas dúvidas aqui, sabe? Eu gostaria de colocar. Alguns acham que falar de suicídio vai estimular a pessoa a se matar e vai até ter coragem de se matar. Inclusive, existe uma legislação própria para os jornalistas, quando eles vão noticiar um suicídio, para que realmente não seja somente pessoas importantes também, não é? Para que não seja um estímulo para outros. Não se contar detalhes também do próprio caso. Então, achar que suicídio induz as pessoas a se matarem, eu concordo, sim, não é? Dependendo da notícia. Agora, falar para orientar, falar para saber lidar, para saber ouvir as pessoas, sim, é a melhor solução, é falar. Achar que são pessoas que não creem em Deus. Então, por exemplo, Moisés era uma pessoa de fé, um grande líder, não é? Mas ele pediu a Deus para matá-lo. Ele não aguentava mais. Em Números 11:15, ele não aguentava mais, ele não dava conta mais do trabalho. E ele pediu ao Senhor, por favor. Mas o Senhor deu a solução. Ele conseguiu 70 homens para poder ajudá-lo. Elias, em 1 Reis 19:4, ele vai à caverna ali, não é? Ele está com medo, ele está ali apavorado e pede também para que Deus o mate. Ele se diz só. E olha que Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele termina dizendo que estava sozinho, que queriam matá-lo e que ele queria também que tirasse a vida dele. Então veja bem, mas aí Deus convence Elias a sair daquela caverna, não é? E pede a ele: saia dessa caverna e você vai ter 7.000 homens por você. Ele não estava enxergando isso. E logo depois ele dá o Eliseu para ser o companheiro dele também. Eu quero falar também de Jonas. Jonas também pediu a morte. Em Jonas 4:3, né? Depois de tudo que ele fez e todo o evangelismo feito, ele pede a morte. Mas realmente, graças a Deus, Deus não concede isso. Mas eu quero citar uma pessoa que você pode não pensar. É o apóstolo Paulo. Alguns teólogos consideram que aquela frase, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é uma frase suicida. Filipenses 1:21. É como se ele estivesse pensando em suicídio. Alguns teólogos consideram assim, outros não. Porque depois ele vai dizer: eu não sei se eu devo partir ou se eu devo ficar. Eu não sei se é melhor estar com Jesus Cristo ou se devo permanecer. E ele disse: não, é melhor permanecer porque eu quero contribuir com as igrejas, contribuir com o progresso do Evangelho. Então a Bíblia, ela não fala de depressão, mas ela tem algumas passagens que falam de uma tristeza profunda, como Davi, no Salmo 18, versículo 4, que ele diz assim, Salmo 18, versículo 4, laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Na minha angústia, mas ele dá saída, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Como também eu quero ler aqui no Salmo 119, 28, outro salmista que coloca aqui: a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. A saída é a palavra de Deus.
E Jeremias 8:18. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E sabemos sim que Deus está no comando de nossas vidas. E que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus está no comando da nossa história. Quero fazer uma pergunta para você. Como você costuma enfrentar situações difíceis ou de estresse? Como você costuma enfrentar estas situações? Todos nós enfrentamos situações difíceis, momentos de tristeza, momentos de angústia, mas como você tem enfrentado? Eu gostaria que você pudesse refletir neste momento. Eu quero trazer aqui algumas atitudes de prevenção que nós podemos ter para evitar realmente essa angústia, essa depressão da alma. Não se isole, faça contato, tenha vínculos, porque quando você tem vínculos, tudo isso sustenta você a querer viver e a querer estar com as pessoas. Segundo, caminhe com alguém, tenha amizades. Terceiro, mantenha contato com as pessoas, mesmo neste momento de pandemia, mantenha contato com as pessoas, esteja junto, telefone, ligue. Quarto, busque ajuda. Busque ajuda. Quinto, procure um profissional que possa lhe ajudar, um médico, um psiquiatra, um psicólogo, quem sabe uma pessoa mais perto, o líder do pequeno grupo, o pastor da igreja, quem sabe uma pessoa da família que você confia. Então você tem que buscar ajuda, você tem que se prevenir para que não aconteça alguma coisa pior. A depressão começa e daqui a pouco domina o nosso ser. Agora, como é que você pode ajudar alguém que esteja com pensamentos suicidas? Como é que você pode ajudar alguém que esteja enfrentando a depressão? Primeiro, nós temos que cuidar dos outros. Nós precisamos observar as pessoas, olhar nos olhos das pessoas, ver mudanças no comportamento. E precisamos, assim como diz Filipenses 2:4, não tendo em vista somente seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Muitas vezes, como eu falei, a gente só quer conviver com pessoas positivas, com pessoas realmente que estejam de bem com a vida, mas precisamos também cuidar das pessoas que estão negativas, das pessoas que enfrentam dificuldades. E Romanos 12:15 diz assim: alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Precisamos estar ao lado das pessoas também nas dificuldades. Segundo, para você ajudar alguém, não julgue. Como a gente julga, como a gente tem uma facilidade para julgar. Não diga assim, você não tem motivos para estar com depressão. Você não tem motivos para estar triste. Às vezes você pode até dizer, você é um pastor, você é um diácono, um líder da igreja. Por que você está enfrentando isso? Quer dizer, são maneiras erradas de lidar com as pessoas que estão enfrentando as dificuldades. Você também se levante, faça alguma coisa. Tudo isso não ajuda. Então, terceiro, que você pode ajudar alguém. Terceiro ponto, escute e acolha a pessoa. Escute. Só escute. Oriente também a pessoa para pedir ajuda a um psicólogo, a um médico, a um pastor, a um líder. Mas oriente a pessoa. E quarto, ofereça ajuda. Não só emocional, mas ajuda também física. Ligue para um médico, para um psiquiatra. Marque consulta, leve a pessoa. Às vezes a pessoa não tem nem forças para tudo isso. E demonstre amor. Eu acho que isso é o mais importante, né? Demonstrar amor. Demonstrar compaixão para essas pessoas. E os pais devem demonstrar amor aos filhos, os filhos aos pais, os avós aos netos, os netos aos avós. Demonstre amor. Recentemente, nesse momento de tristeza que eu passei, neste momento de perda de uma pessoa da família, de uma nora muito querida, uma nora amada, uma filha
que eu tinha, eu recebia sempre telefonema de uma pessoa. E essa pessoa é uma pessoa que sempre precisa de ajuda, porque ela é uma pessoa muito depressiva. Mas eu digo a vocês que durante uma semana ela ligou quase todos os dias para saber de mim, de Apolônio, de André, de toda a família. E ela estava sempre ligando, falando, confortando. E uma amiga nossa que a conhece disse assim, ela esqueceu da dor que ela sente para ajudar a pessoa que estava com dor. Então, como é importante ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, demonstre amor. Demonstre amor. Então, é importante falar, é importante ajudar as pessoas que estão nesse momento de depressão. Eu quero, assim, falar sobre a importância da fé no sofrimento. Qual a importância da fé no sofrimento? Mas antes de começar, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu quero que você pense um pouquinho sobre um momento difícil que você teve a participação da igreja, que foi importante na sua vida. Qual foi o momento que você teve tão difícil que a igreja esteve ao seu lado, lhe ajudando neste momento da sua vida? Você já teve um momento assim, que a igreja estava ao seu lado? Eu posso dizer que sim. Eu posso dizer que agora, recentemente, a igreja que meu filho faz parte, que minha nora fazia parte, toda esteve na nossa casa na hora da morte da nossa nora, que orou conosco, esteve ali nos confortando, nos ajudando. Como também as pessoas da igreja da Capunga estavam ao nosso lado, ligando, passando mensagem e dando palavras de conforto para nós. Então é necessário que nesse momento difícil, o pequeno grupo esteja junto. Como foi bom receber os líderes dos pequenos grupos falando e confortando o nosso coração. Mas eu quero assim falar sobre a importância da fé no sofrimento. Primeiro, eu quero citar 3 frases do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele fala assim no seu livro Suicídio: a esperança para os desesperançados. Segundo, a alegria para os tristes e a vida após o deserto. São 3 frases que ele cita no seu livro. A minha filha, que é psicóloga, Ana Carolina, ela acrescentou outras frases e acrescentou alguns versículos. Eu também acrescentei mais uma frase, são 8 frases, que dizem assim: há esperanças para os desesperançados, Romanos 12, 12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Pacientes na tribulação e perseverar na oração. A saída também, a alegria para os tristes, como eu falei aqui, Salmo 30, versículo 5b. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Terceiro, a vida após o deserto. Salmo 119, 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica, a tua palavra me dá vida. Então é a oração, a palavra de Deus. Já temos aqui várias saídas para poder enfrentar o sofrimento, a fé enfrentando o sofrimento. Quarto, a saída para as dores da alma. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não podem ser comparados. O sofrimento do tempo presente. Se esse sofrimento, a glória que vai ser revelada em nós, não for na terra, será do céu. E no 5º ponto aqui, há descanso no Senhor. Mateus 11, 28, Jesus Cristo afirma: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sexto, há socorro no Senhor. Salmo 121, versículo 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
Sétimo, a esperança de vida eterna em Cristo. João 17:3, nós encontramos na Bíblia, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E por fim, há descanso na soberania de Deus. Então, devemos assim aprender com Jesus, aceitar a soberania de Deus. Mateus 26, versículo 39. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Não seja, Jesus Cristo fala, não seja como eu quero, mas seja como tu queres, meu Senhor. Faça em mim a tua vontade. É a soberania de Deus na nossa vida. Nós precisamos de saúde física, emocional, nós precisamos de saúde espiritual para viver dias abundantes na terra do Senhor, para viver dias saudáveis na terra que o Senhor nos deu, para realmente ter a vida eterna em Cristo Jesus. Que o Senhor Deus possa nos abençoar e possa realmente tratar as doenças da nossa alma, que nós possamos querer, nós possamos buscar ajuda quando necessário e possamos dar ajuda às pessoas que necessitam, às pessoas que estão sofrendo muitas vezes sem saber nem porquê. Que nós possamos ajudá-las, que nós possamos estar perto, que nós possamos assim depender do nosso Deus, conhecendo que Ele tem a melhor para a nossa vida. Eu queria citar mais um exemplo de uma amiga que ela estava assim com pensamentos suicidas e ela leu de repente uma frase que dizia assim: o suicida é aquele que acha que não tem futuro, é aquele que acha que o futuro será negro, que o futuro não será bom para ele. E aquela pessoa pôde assim voltar atrás e pensar: não é isso que acontece na minha vida. Eu tenho um futuro sim, um futuro que Deus vai me dar. Eu confio no meu Deus. Eu sei que eu tenho filhos, netos e bisnetos. Eu tenho que assim confiar que eu terei um bom futuro nas mãos do meu Deus. E assim ela pôde ajudar a se curar daquele momento de tristeza, de grande tristeza. Que o Senhor Deus nos abençoe. Que o Senhor Deus realmente faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E nós possamos ter paz, possamos agir com misericórdia. Em nome de Jesus, amém.